Eu convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler duas porções. A primeira delas se encontra no primeiro capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 30 e 31. Ele resume bem uma ideia central que pretendo trabalhar, mas o bloco maior, se vocês quiserem explorar mais o conceito, que é precisamente o conteúdo da mensagem cristã, o evangelho como conteúdo da mensagem cristã, vai do versículo 18 até passando pelo capítulo 2 todo, né? Então, 1 Coríntios 1, 18 até o 2, 16. Mas nós vamos ler apenas os versículos 30 e 31. 1 Coríntios, capítulo 1, mesmo assentados, vamos ler juntos? Leamos a uma só voz, versículos 30 e 31. Leamos. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo abre a sua carta falando à igreja de Corinto, uma igreja que nasceu como fruto do seu trabalho missionário, mas que estava enfrentando algumas dificuldades de ordem morais e teológicas também, apresentando a centralidade do evangelho na mensagem cristã. Como que a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela não apenas produz a igreja, a verdadeira igreja de Deus, mas ela sustenta a igreja, ela forma a igreja, ela molda a igreja e produz a santificação. E isso vai ser essencial, porque ele vai trabalhar exatamente depois as necessidades que aqueles nossos irmãos em Cristo tinham de crescer nestas percepções. Uma vez que é natural, nós viemos em um contexto não cristão, abraçamos o evangelho, somos alcançados pela mensagem da redenção, se inicia um processo de transformação em nossa vida que dura a vida toda. Então Paulo lança esses fundamentos iniciais aqui, como eu falei, a partir do versículo 18, ele vai falar desta mensagem, e estes versos nos apresentam, dizer, o que nós somos como igreja? Nós somos dele, somos de Deus, em Cristo Jesus, por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que se tornou da parte de Deus nossa sabedoria, isso é importante. Lembremos que ele está falando a uma igreja grega, né? Corinto, uma importante cidade grega, portanto acostumada com as reflexões filosóficas, com compreensões, com debates. Ele está dizendo, Cristo é uma fonte de uma sabedoria própria que vem da parte de Deus, não produzido meramente humano. Isso ele vai discorrer melhor no capítulo 2, né, nos versículos seguintes, como isso afeta a mensagem cristã. Cristo é nossa sabedoria, ele se tornou também a nossa justiça, ele é a plena realização do que a lei de Deus requeria, uma perfeita piedade. Ele é nossa santificação, né? É precisamente em Cristo, pela obra de Cristo atribuída a nós e a presença de Cristo em nós, que a verdadeira transformação ocorre. Cristo em nós, como Paulo diz, o mistério, né, falado. E por fim, a nossa redenção, o resgate, a obra completa que Deus nos está fazendo. Por isso, aí ele conclui no versículo 31, né? Como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isso é importante também, porque na igreja de Corinto tinha muita gente encantada com os dons que receberam da parte de Deus e estavam se gloriando, alguns possuírem os dons, achando que eram melhores do que os outros. Ele disse, opa, presta atenção, o foco é Cristo. Ele é, da parte de Deus, a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora eu lhe convido a ir até o capítulo número 15. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo número 15, quando Paulo vai falar sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais precisamente sobre a ressurreição, uma realidade única, né? Sem paralelo na história humana. Ninguém ressuscitou como Cristo,
Alguns experimentaram uma saída da UTI, né? Teve uma parada cardíaca, o coração volta a bater, mas isso não é propriamente a ressurreição experimentada por Cristo, né? Ali a pessoa tem um sobrefôlego aí, parou, mas ainda está na condição biológica de vida, né? Tanto que tem um período de tempo aí antes que os neurônios sejam irreversivelmente danificados. Cristo ressuscita depois de 3 dias, né? Então é voltar da morte para a vida algo único, né? Que só ocorreu em Cristo e que tem a ver com a restauração final. É tanto que Paulo vai chamar Jesus das primícias do que ocorrerá com a igreja. Todos seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo reunidos a nossa alma e preparados para toda a eternidade. Vamos ler agora os versículos de 1 a 11. 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 11. Eu peço que você acompanhe a leitura que passo a fazer. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. É assim que Paulo dá início a este que é o maior capítulo das cartas, né? É o maior capítulo das cartas escritas no Novo Testamento, que vai falar sobre ressurreição por excelência. Mas veja que no versículo 1, ele define o conteúdo de sua fala como sendo o Evangelho, não é? Ele disse, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Nós temos tratado aqui em várias ocasiões, estudos bíblicos de quinta-feira, ocasião da escola dominical, já há anos, desde que eu cheguei, estes assuntos têm estado na minha mente, no meu coração, tenho procurado entendê-los melhor, e confesso para você que, sem demagogia ou falsa modéstia, é um ensinamento que eu estou aprendendo ainda. A cada dia volto, meditando no tema desta semana, fiquei com esta realidade na minha mente, no meu coração, e há aspectos bem interessantes e desafiadores. Certamente, do ponto de vista cognitivo, compreensivo, nós temos o que aprender aqui. Mas certamente há uma outra dimensão prática, aplicativa, relacionada à nossa vida, que também é não menos desafiadora, como nós vamos perceber. Veja que esta mudança, nós falamos isso na penúltima aula. A compreensão do Evangelho, do que é o Evangelho, ou seja, a pessoa de Cristo, sua obra e o seu significado, é precisamente o que produz toda a graça real da espiritualidade verdadeira segundo a Escritura Sagrada. Paulo é um exemplo, como uma amostra na sua própria vida disso, porque não havia em Paulo ignorância das palavras bíblicas. O que havia era a ignorância do Evangelho. Havia o desconhecimento da graça de Deus revelada, redentora. Ele fora educado com o melhor treinamento teológico que havia nos seus dias, mas não tinha a percepção da graça. Até que Cristo lhe aparece. E isso muda completamente a sua vida e a maneira de ler a Bíblia que ele sempre leu. Aquela mesma Bíblia, ele diz, eu estava perseguindo o Salvador. Espera aí, tem alguma coisa errada.
E Paulo então faz toda uma releitura e reinterpretação de tudo o que ele conhecia da Bíblia. E preste atenção, diz os estudiosos da teologia paulina, dos escritos paulinos, com uma ênfase central agora na pessoa e obra de Jesus Cristo. A teologia paulina se mostra, depois de sua conversão, uma teologia cristocêntrica. As coisas convergem para Cristo. Volto a dizer, é um desafio aprender a olhar isso. É um desafio para mim, eu estou aprendendo ainda. Confesso para vocês de novo, quando estava meditando na aula dessa semana, né, o meu coração ficou bem apertado, dizer, gente, eu tenho a sensação que haverá de ser um exercício até a minha morte, até me encontrar com Cristo. A necessidade de chamar-me conscientemente a atenção do que significa pensar com um olhar do Evangelho. E o que Paulo faz aqui é precisamente isso. Ele diz, o Evangelho que anunciei a vocês, que é o Evangelho que eu espero que vocês perseverem, se é que vocês são salvos, ele resume nos versículos 3 e 4 com pessoa e obra de Cristo. Dá uma olhada. Ele diz, eu entreguei para vocês acima de tudo o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí me permita fazer um parênteses aqui, né, um comentário. Tem algo que eu apropriei-me para a minha vida, o meu ministério, desta fala de Paulo, mas não tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a postura, que tem me abençoado e tem me dado condições de encarar os desafios das falas nas mais distintas circunstâncias. Paulo diz assim, eu entreguei para vocês o que também recebi da parte do Senhor. Todos nós, como cristãos, vivemos esse drama de dizer, será que o que eu tenho dentro de mim para dizer está claro e eu estou firme, seguro o suficiente para comentar para as outras pessoas, comentar com os outros? Nós podemos nos sentir profundamente intimidados pelo nosso interlocutor, por diversos fatores, desde conhecimento, postura, seja lá o que for. E, de uma maneira muito, como eu posso dizer, até intuitiva, eu me lembro logo no início, ainda quando seminarista, eu me deparei com esse texto, isso foi menos consciente e foi mais refletindo depois, de trás para frente. Me veio aquela consciência assim, o que eu tenho para entregar só pode ser aquilo que eu recebi. As expectativas das pessoas são muitas, ela pode esperar que a gente entregue mais do que a gente tem condições, ou mais elaborado, ou mais ameno, ou mais duro. Sempre seremos pressionados por uma enxurrada de demandas e expectativas dos outros sobre nós. E Paulo diz, eu entreguei para vocês o que recebi. Isso eu trouxe para a minha vida, né? O que eu tenho para entregar? Eu só tenho para entregar o que eu recebi. Pode ser aquém, além de alguns outros, pode ser alto, baixo, gordo, magro em comparação, mas a referência é Deus. Paulo está dizendo isso sobre o próprio teor do seu conteúdo. Ele diz, o que é que eu estou falando para vocês? O que eu recebi do próprio Senhor. A mensagem do Evangelho, o sentido e a própria pessoa. Que aí, ele, na sequência, ele diz, Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a tantos, por último apareceu para mim. Eu sou como que um nascido fora de tempo, lembra? Paulo não era discípulo de Cristo durante o ministério terreno de Cristo. Ele só começa a ser discípulo de Cristo depois. Depois que ele já tinha ressuscitado, ido para os céus, a igreja já estava se espalhando pela Judéia, por Cesareia, né, por Samaria. Aí é que Cristo aparece a Paulo, mas isso muda completamente a sua vida. Bem, nesta manhã, eu gostaria de encerrar esse primeiro bloco dessa nossa retomada, ou o último bloco que nós temos trabalhado aqui, sobre o Evangelho. Nós vamos refletir um pouco sobre aspectos do Evangelho. O Evangelho tem sido o tema central desses nossos estudos nos últimos domingos. Hoje eu gostaria de ver com vocês alguns aspectos. E aí, fechando essa série de estudos, nesse último bloco, precisamente, que nós estamos vendo sobre o Evangelho. O que é que nós vimos já? Nós vimos que, ao olhar sobre a natureza e o conteúdo do Evangelho, nós conseguimos ver que há uma diversidade ministerial muito grande que o Evangelho permite. Há várias maneiras de se comunicar o Evangelho de acordo com a sua vida, de acordo com sua vocação, de acordo com as possibilidades que a providência coloca na sua vida. Isso desde um ministério de dedicação integral, um chamado pastoral que a pessoa vive para isso, até o mais
secular das atribuições, nós temos como apresentar o Evangelho em distintas circunstâncias. Essa é uma beleza da obra ministerial. Nós comentamos isso há algum tempo atrás. Percebemos também e vimos também que o Evangelho nos apresenta vários elementos narrativos. Não tem como você reduzir a mensagem do Evangelho a uma única forma de expressar. 4 leis espirituais, 2 perguntas de diagnóstico, o livro sem palavras. Né? Quer dizer, se você vai falar o Evangelho, é só dizer esse ponto, esse. Não. O Evangelho é tão rico e tão diversificado e vai falar tantas necessidades humanas e com tantas faces que há multiformes maneiras de nós comunicarmos o Evangelho e há várias narrativas presentes. Nós vimos como o conceito de aliança, o conceito de redenção, o conceito de restauração, há vários deles que são tratados ao longo da Escritura Sagrada. Porém, nós podemos dizer que, essencialmente, o Evangelho é um anúncio. Veja, não é desperdício de tempo ficar insistindo nesse ponto, porque, especialmente nós evangélicos, que carregamos conosco até uma nomenclatura que identifica com o Evangelho, né? Somos chamados de evangélicos por acreditar no Evangelho, nós vulgarizamos o termo. Como alguém já falou, né? Se tudo é missão, nada é missão. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Se tudo é Evangelho, não se entendeu o Evangelho. O Evangelho é precisamente aquela parte da mensagem bíblica do anúncio da obra de Deus em Cristo Jesus para resgatar pecadores. O Evangelho não é, essencialmente, nada do que eu ou você faça. Não tem a ver com as exigências, as ordens. Isso está na categoria de lei, temos trabalhado isso várias vezes aqui também. Então, o Evangelho é essencialmente pessoa e obra de Cristo. Quando nós encerrarmos, e hoje nós pretendemos encerrar falando sobre alguns aspectos do Evangelho, para nós entendermos, impressionantes, definidores, importantes, que nós temos que carregar conosco para a nossa própria piedade espiritual. Aí o próximo bloco, que daremos início pela graça do Senhor no próximo domingo, nós vamos falar sobre como o Evangelho opera a redenção na vida cristã. Então hoje a gente está encerrando essa série de estudos sobre o que é o Evangelho, a essência, a natureza do Evangelho. Encerrando hoje isso, no próximo domingo nós começamos. Ok, se isso aqui é o Evangelho, eu entendi, olhei de diversas maneiras, várias aproximações, dissequei, vi no laboratório implicado. Agora, como que esta verdade afeta a nossa vida? Mas aí é a cena do próximo capítulo. Domingo que vem a gente começa o outro bloco. Eu lhe convido a abrir agora a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Versículos de 4 a 8. Romanos 10, de 4 a 8. Vamos ler juntos? Romanos 10, de 4 a 8. Leamos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém. Até aqui. Estes versículos, eles cobrem o que nós vamos estudar hoje. São 4 tópicos que nós vamos ver, um pouco corrido aqui, né? 3 deles são dimensionais, ou seja, nos apresentam algumas dimensões do Evangelho.
aspectos de grandeza. Dimensão, você tem altura, profundidade, densidade. Então, nós vamos olhar dimensões do Evangelho, que compõem para tentar entender o Evangelho a partir dele. E um deles, o último, é um tópico relacional. Ele não diz respeito a uma dimensão, mas uma relação entre realidades que nós vamos apresentar. Ok? 3 dimensões e uma relação. Os 3 tópicos dimensionais são eles: o transcendental, o vital e o vocacional. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro aspecto, quando nós olhamos para o Evangelho, a mensagem bíblica, o anúncio da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, um primeiro aspecto que nós podemos destacar é o aspecto aqui transcendental, que diz respeito à transcendência, o que transcende a nossa realidade. Não é o dia a dia, não é a vida imanente, é uma realidade que está para além do mundo criado e conhecido. Esta realidade se expressa na encarnação. Deus, que é eterno, soberano, glorioso, criador de todas as coisas, entra na nossa história, vem ao nosso encontro, encarnou. Veja que Paulo descreve isso quando diz, versículo 6, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Isso é uma parte essencial da mensagem cristã, do Evangelho. Não há Evangelho sem a visita da divindade na humanidade. Ele vir aqui. Esse aspecto é extremamente importante, porque nos apresenta um conceito da metafísica servil. Eu vou explicar esses termos, né? A transcendência, primeiro, que nós não estamos falando, presta atenção, o Evangelho não é nada que a gente produz, não é uma ação, não é começar a amar os outros, distribuir flores, salvar um mico-leão dourado, não é? Embora tenha muitas coisas importantes em tudo isso aqui. O Evangelho tem uma dimensão que é transcendental, que está para além de nós. É Deus vindo ao nosso encontro, Ele mesmo. Paulo descreve isso, inclusive relacionando a ética cristã, ao escrever aos Filipenses. Vamos dar uma olhada aí, Filipenses capítulo 2. Olha como ele nos mostra esse aspecto transcendental do Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de que Deus se fez homem para alcançar homens. Ele veio ao nosso encontro, se tornou um de nós. Mas tem uma implicação clara aqui, não tem? Quem foi que veio? Foi Deus. Foi o Criador. Não foi o seu vizinho, o seu tio, o seu avô, um outro comedor de feijão como você. Foi o próprio Criador que, para salvar criaturas, assume a natureza dela, se torna um igual. Desce da condição divina gloriosa, abrindo mão por um lapso de tempo de 33 anos, de viver o que essencialmente ele é, sua divindade, mas acomodar-se na humanidade. Ele não deixa de ser divino, é sua natureza, mas ele se despe como alguém que tira os trajes reais, o rei que diz assim, tira a coroa, tira a sua veste, tira o cajado, ele se despe. Ele continua sendo rei, mas por um momento ele tirou tudo aquilo que lhe revestia de glória e majestade da sua posição e foi lá no meio dos servos, do plebeu. Não foi simplesmente para dar um exemplo, mas certamente tem uma implicação do exemplo. Preste atenção, isso é essencial no Evangelho. É o aspecto que nós estamos chamando de aspecto transcendental, que é demonstrado pela encarnação. Qual é a lição desta parte do Evangelho? O que é que ele nos está comunicando? Isso nos mostra que o Deus eterno veio para salvar
Mas para isso ele assumiu uma postura servil, de abrir mão de privilégios, de glória que lhe eram de direito, e livre e espontaneamente se doa, se entrega. Neste sentido, só a obra de Deus é que poderia produzir salvação. Certamente cada um de nós conhece em alguma medida o amor sacrificial. No Novo Testamento, o ágape. Esta é uma das faces do amor. Não existe verdadeiro amor se não há disposição servil para com o outro. Se não há uma capacidade e uma intencionalidade de sofrer um dano pelo bem do outro. De abrir mão de alguns privilégios, de confortos, de tirar o seu da frente, o ego, as minhas necessidades, os meus sentimentos prioritários e incluir o outro. Isso está na ética cristã, quando o Senhor Jesus diz, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Ou Paulo diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas considere os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Isso é aplicação, que é implicação do Evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, qual é a diferença? Eu nunca vou conseguir salvar alguém, no sentido eterno, final, metafísico, trazer perdão de pecados, reconciliação com Deus. Mas se eu sou alguém que crê no Evangelho, a minha ética, a minha vida é afetada por isso que ele fez, ele, o único capaz de trazer salvação com esse ato sacrificial. Porque o dele é não apenas infinitamente incomparável com o nosso, pois é o único capaz de produzir salvação, como é absoluto, né? Nós estamos falando do único ser que é divino e que, para salvar criaturas humanas, abre mão momentaneamente dos seus direitos divinos para viver na condição humana e servil. Esta é a dimensão transcendental da encarnação. Preste atenção, porque nós vamos depois relacionar isso, a partir do próximo domingo, a gente vai ver como estas coisas afetam a nossa vida em cada um dos aspectos aqui, cada uma das nossas relações. Mas já dá para dimensionar aqui, né? Quando eu estou pensando no Evangelho, eu vejo que o Evangelho tem um aspecto transcendental, vertical. O Evangelho comunica que Deus desce para vir nos resgatar. A transcendência se torna imanente. A metafísica toca a física com uma postura servil. Isso muda tudo, gente. Isso muda filosofia, muda sociedade, postura, civilização. Uma civilização baseada na lógica do cristianismo, do aspecto transcendental do cristianismo. Preste atenção. As autoridades servem e não são servidas. O paradigma é Cristo. Foi isso que John Wycliffe, a estrela d'alva da Reforma, percebeu e questionou lá no século XIV, ainda XV, quando ele questionou isso. E peraí, nós não somos chamados aqui para sermos servidos, mas para servir. Segundo aspecto, estou chamando de aspecto vital. Se o primeiro é transcendental, diz respeito a essa encarnação, a metafísica servil, o segundo é o aspecto vital, diz respeito à vida, à transformação, como ela se processa. Nós percebemos isso a partir da metáfora da metamorfose, da borboleta. Ela é uma lagarta, no momento apropriado ela vai virar crisálida, forma aquela capa, e lá dentro começa a transformação. De dentro. Quando essa transformação está completa, ela rasga e sai uma borboleta. É o mesmo ser que havia antes, que era a lagarta, mas que experimentou uma transformação a partir do seu código genético, do que estava lá dentro e foi se processando dentro, longe dos nossos olhos, e depois aquilo apareceu. O Evangelho tem esse aspecto de vitalidade, preste atenção. É a vida de Deus em nós, a habitação do Espírito em nós, a presença de Cristo em nós, a única fonte real de transformação verdadeira.
Por quê? Porque nós podemos experimentar maquiagem. Maquiagem ética. Todo ser humano é capaz de fazer isso. A gente, na verdade, essa é a grande tentação dos pais, né? Evitar isso com relação aos filhos, porque a nossa grande tentação com relação aos filhos é o tempo todo estar maquiando, né? Menino, não faz isso, não faz aquilo outro, se comporta, os outros estão vendo. A gente está muito preocupado com a performance, com a atuação e o que os outros vão pensar ao ver o comportamento dos nossos filhos. O que é isso? Nós estamos olhando de fora para dentro. Como você penteou o cabelo ou não penteou, que roupa você vestiu ou não vestiu, o tom da palavra que você falou ou não, mas tudo isso é o que está fora. O Senhor Jesus nos alerta para a realidade do homem que começa no coração. Quando ele diz, a boca fala do que está cheio, o coração. O Senhor Jesus condena os religiosos dos seus dias quando ele diz o quê? Vocês são como sepulcros caiados. Quem olha de fora diz que coisa bonita, né? Aquele sepulcro limpo, bem ordenado, eles medem as palavras, se comportam bem, tem uma performance que parece ter muita graça, muita virtude. Eles, mas dentro tem toda sorte de impureza, como um sepulcro. O Evangelho tem esse aspecto, que é um aspecto vital, da vida que vem de dentro. Os profetas já haviam dito na profecia de que ele trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ezequiel 36, vamos dar uma olhada? Eu amo estes versículos bíblicos. Lemos em casa anteontem, na nossa leitura devocional. Versículos 26 e 27, preste atenção, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vai aparecer a transformação? Vai. Mas o que vai aparecer é consequência e decorrência da mudança profunda. Lembra do Senhor Jesus falando com Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não verá o reino dos céus. É de dentro. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, disse, eu trabalhei mais do que todos eles. Isso é um fato, observado. Agora, ele também trabalhava bastante antes, só que na sua força, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu conhecimento teológico, percebe? E depois ele diz, mas não eu, a graça de Deus comigo. Ou, escrevendo aos Gálatas, ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Senhor Jesus fala da sua igreja como sendo a videira. Na verdade, os ramos da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Como é que o ramo produz fruto? Se ele está ligado à videira. Percebe que assim, isso é evangelho, vocês concordam? É o que Deus está fazendo, não é o que o homem faz. Deus em nós, na sua presença, pela fé, pelo arrependimento que nós cremos, e ele veio habitar em nós, há um poder de vida que é impossível ao homem produzir pelo seu esforço, pelo seu conhecimento e pela sua dedicação. Jesus diz, aquele ramo que não está dando fruto, eu corto, ele não está ligado. Mas aquele que dá fruto é podado para dar mais fruto ainda. E o fruto consiste na dependência dele. Veja que isso mostra uma aplicação, uma implicação muito mais rica, dinâmica e atual. O Evangelho não é a mensagem para o perdido, do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, não é aquele que não conhece. É para mim, é para você. Quantas vezes nós não lidamos na vida com os limites do que eu não consigo ser ou fazer, eu tenho essa consciência. E é precisamente nessa hora que a gente diz, não mais eu, mas Cristo. É Ele em nós que vai nos transformar de dentro para fora no nós que jamais seríamos pela nossa própria força ou capacidade. E aí tem um paradoxo, porque quanto mais de Cristo eu dependo, melhor eu sou, eu mesmo.
E quanto mais eu procuro ser eu mesmo, pior eu sou de mim mesmo, mais diferente de Cristo. Presta atenção, isso aqui é importante porque vai na contramão da sociedade relativista. É uma das coisas que eu digo, às vezes a gente como evangélico fica preocupado com aquelas coisas mais externas, né? Diz, essa coisa maligna que está aparecendo nos filmes e nas séries. É verdade, tem muita coisa maligna, imoral, mas tem muita mensagem sutil, não menos anticristã. Uma boa parte dos desenhos da Disney tem como filosofia: siga o seu coração, seja feliz, faça o que está dentro de você, o que você quer. Não tem nada mais anti-evangélico ou anticristão do que isso. A mensagem cristã não é isso. Diz, alguém quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É aquele que perde a sua vida que vai ganhar. É ao morrer para o ego, para a primazia dos meus desejos e sentimentos, e na rendição de Cristo, que o eu verdadeiro e belo surge. A lagarta vai virando borboleta. Essa transformação, essa metamorfose existencial, de dentro para fora, da presença de Cristo. E aí muitas vezes, quando você se depara com um lado feio seu, né, ou os outros lhe mostram, ou você percebe, é um convite da graça para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Tem muito do velho homem aqui, né? É preciso a nova criatura da presença do Senhor. Mais um aspecto. O terceiro aspecto, o aspecto vocacional. O Evangelho tem um aspecto transcendental, a encarnação, Deus se tornando homem, vindo ao nosso encontro para nos alcançar, que tem implicações éticas, eu também servi. Tem um aspecto vital, de vitalidade, de transformação, que é de dentro para fora. Por isso que nós lemos a Bíblia, devemos ler diariamente e orar diariamente, porque não se trata só de um conhecimento, se trata de uma necessidade de regar a alma com o poder da presença de Deus para nos transformar. E o terceiro, um aspecto vocacional, que é perseguirmos aquilo para o qual fomos destinados a ser. Uma lógica que vem usada no cristianismo desde muito tempo. É a lógica de que se o hábito não faz o monge, mas a vocação cristã consiste em perseguir aquilo para o qual nós somos conquistados. Paulo fala isso ao escrever aos Efésios também. Ele diz: não julgo havê-lo alcançado. Aos Efésios não, aos Filipenses. Vamos dar uma olhada? De novo, Filipenses. Capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses 3, de 12 a 16. Presta atenção que aqui descreve a vocação cristã. E com vocação eu quero dizer aquilo que nós somos chamados para ser. É este aspecto vocacional, que é uma evolução. Ele começa a ser processado na nossa vida na regeneração, na conversão, no arrependimento e na fé. E ele cresce nesta obra de santificação, de dependência, de buscar ser aquilo que somos chamados a ser, mais semelhantes a Cristo, dependente de Cristo. Ela aponta para uma cronologia escatológica que vai até o final. O autor, ele diz que é olhando do fim para o começo. A lógica do Tim Keller, quando escreve isso aqui, é o seguinte: é ver o que nós somos chamados para ser e o que nós seremos quando Cristo voltar. Glorificados à semelhança dele. Pois bem, se é esse o alvo, eu começo a persegui-lo aqui, na certeza de que o final está assegurado. Eu serei semelhante a ele. Agora, por que eu sou destinado a ser semelhante a ele, é que eu persigo ser aquilo para o qual eu fui chamado. Vê que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Vamos ler aqui a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Para o quê? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que significa? Presta atenção. Tem um aspecto no Evangelho que é vocacional.
é a vocação da redenção. A renovação, a transformação que Deus veio fazer neste mundo caído, baseado na obra de Cristo Jesus, ela tem como base a obra de Cristo na cruz, e ela vai sendo processada na vida dos que se rendem a esta obra e creem nela. Eu me lembro de uma aula que tive de História da Educação Medieval, na universidade, na USP, quando eu passei um tempinho lá estudando, não concluí o curso não, só comecei, e meu professor de Educação Medieval, ele falando sobre este aspecto da vocação, ao longo da Idade Média, dizia, torna-te aquilo que tu és. Eu achei interessante que ele deu o exemplo da imagem do Rei Leão. Lembra do desenho da Disney, o Rei Leão? Em que o Rafik, que é aquele macaco sacerdote, chega lá para o Simba, né? E diz, seu lugar não é aqui não. Você é o herdeiro. Você é o rei. Não, Hakuna Matata, eu não quero preocupação, eu quero só curtir a vida. Isso aí é problema do outro. Eu matei meu pai, aquelas coisas. Não tem nada a ver com isso. Ele diz, não. Você é aquilo lá. Torna-te aquilo que tu és. Você é o herdeiro. Presta atenção. É esta dimensão do evangelho vocacional. A crise da piedade cristã é quando a gente destoa, quando eu não estou sendo aquilo que eu sou chamado para ser e destinado a ser. O pecado, a dor, o mau testemunho, as implicações negativas na vida dos outros, o desonrar a Deus, nada mais é do que a disfunção entre aquilo que eu sou chamado para ser e o que eu estou sendo. O Evangelho tem esse aspecto vocacional, precisamente, que é o quê? Deus está produzindo em pecadores a sua obra de reconstrução. E isso é centrado em Cristo. Caso contrário, eu posso ser cristão, mas viver em rebelião contra isso, olhando outros projetos, outras pautas e outros propósitos. É uma cronologia que vai se processando na nossa vida, mas que, olha que coisa interessante. Quando eu entendo, me aproprio e conscientemente olho para dizer, eu serei assim, semelhante a Cristo, e é isso que eu tenho que construir em minha vida, que isso muda completamente. Isso me livra da licenciosidade, por um lado, e me livra, por outro lado, de ser esmagado pela consciência do que eu não sou, porque está assegurado que eu serei, baseado na obra do que Cristo fez. Isso me estimula e me empurra para ser. E aí vem o último aspecto que eu falei, três deles eram dimensionais e um é relacional, o último, que é um aspecto tensional. Veja, nós temos aspecto transcendental da encarnação, da metafísica servil, aspecto vital da transformação, a metamorfose existencial que está ocorrendo em nossa vida, o aspecto vocacional da evolução, a cronologia escatológica que nos leva para isso, e tem um aspecto tensional que diz respeito à densidade. Qual é a densidade experimentada pelo Evangelho na nossa vida? É a densidade de dois conceitos bíblicos, verdade e graça. Veja em João capítulo 1, versículo 14, como que João descreve o nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua encarnação. Ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo manifestou na sua plenitude dois conceitos, duas verdades. Quais foram? Graça e verdade. Agora preste atenção aqui. Este aspecto é um aspecto de tensão. Não é um aspecto de ou, e nem é um aspecto de ponto médio. Porque às vezes a gente pensa o ponto médio, nem muita graça, nem muita verdade, lá no meio. Já ouviu aquela expressão? Tem que ter um equilíbrio. Nem ser muito exigente, nem muito tolerante. Aqui não se trata de equilíbrio, achar um ponto do meio.
Aqui se trata de intensidade. Eu experimentarei mais forte e intensamente o poder do Evangelho da minha vida, quanto mais intensamente eu viver esses dois conceitos. Não é achar um ponto no meio. Eu não tenho que chegar meia graça e meia verdade, e aí eu estou equilibrado. Não. O equilíbrio consiste em a profundidade dessas duas coisas. Agora presta atenção. Tem um lado doloroso disso aqui. Dificilmente a gente consegue vivenciar equilibradamente as duas coisas. A nossa tendência é escapar para um ou para o outro. E vai ser assim até Jesus voltar. A tendência de todo cristão é ou ressaltar o elemento da verdade, esse é o certo, esse é o ponto, cumpra isso, faça aquilo outro, se arrependa, viva para a glória de Deus e tudo. E quando você enfatiza demais o elemento da verdade, você é esmagado pela consciência de não conseguir atingir isso. Nenhum. Ou então, em decorrência disso, não, eu não consigo viver e tudo mais, é graça, Jesus perdoa, é a salvação, o arrependimento, foi o que ele fez, graça, graça, graça. Aí você se torna negligente, ímpio, vive de uma maneira impura, não desfruta da comunhão com Deus, da santidade, do prazer. E alguns podem dizer, então assim, nem muita verdade, nem muita graça, vamos achar um ponto equilibrado. Aí danou tudo, porque aí o terceiro ponto você nega os dois. O Evangelho se apresenta para nós como Cristo se apresentou, cheio de graça e cheio de verdade. Em Jesus não há um desvio da verdade, não há uma única falha. A verdade tal como ela é, ao ponto de ele dizer, eu sou a verdade. Quem me acusa de pecado? Mas em Jesus nunca alguém viu tanta graça como é encontrado em Jesus Cristo. Esse que é todo verdade, todo justiça, chocou todo mundo nos seus dias, porque a sua santidade invadia o mundo de pecado, sem perder a santidade. Ele conviveu com prostitutas, pecadores, leprosos. Veja, tudo que está fora do padrão sanitário, litúrgico, moral, sem nada se comprometer. Isso é fácil para nós? A tendência nossa é ou virar um moralista ao ressaltar o aspecto da verdade, ou virar um negligente licencioso falando da graça. Como é que a gente vivencia este aspecto? Nós vivenciamos admitindo a tensão e convivendo com as duas coisas. Espera aí, eu preciso mais da verdade, mais do caminho reto, mais da glória de Deus na minha vida. E preciso mais de graça, porque quanto mais consciência eu tenho uma, mais eu vou ter da outra. Conseguem perceber? Quanto mais de verdade meu coração for alimentado, mais da glória de Deus, mais do absoluto, mais consciência eu tenho de que não sou e, portanto, mais humilde eu me torno e mais dependente de uma força que está fora de mim, que é a graça. Se eu nego um, eu perco o outro. Por isso que eu sustento essas duas coisas. Verdade e graça não é um ponto médio, mas é a intensidade resultante da presença de ambos. Para concluir, queridos, eu gostaria de terminar essa aula dizendo para vocês o seguinte: a sensação que eu tive quando eu terminei de ler sobre esse texto, primeiro que meu coração ficou apertado, ao perceber como para mim é fácil perder de vista a centralidade do Evangelho, na minha vida cristã, no meu próprio ministério, nas minhas relações. Perder o aspecto transcendental da encarnação, a postura do maior que vem para servir. Perdeu o aspecto vital da transformação que vem da dependência de Cristo, é de dentro para fora. Perdeu o aspecto vocacional, de perseguir alguma coisa na dependência dele, sabendo que eu me tornarei aquilo que ele já está fazendo na minha própria vida. Vocês conseguem perceber que cada um desses aspectos Cristo está no centro? Conseguem perceber? E isso é cristianismo. Isso é Evangelho.
Como é possível a gente viver por fora, superficialmente, algumas destas coisas, mas Cristo estando de fora? Isso não é evangelho. E por fim, ao perceber o desafio de caminhar sempre nesta tensão da densidade do evangelho de verdade e graça, eu preciso de ambos. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos pegar estes conceitos aqui, essas dimensões, e começar a demonstrar como ele se aplica ou relaciona a cada aspecto da nossa vida. Isso na semana que vem. E nas outras aulas subsequentes, que será depois, acho lá em outubro, quando eu voltarei a dar com vocês, nós vamos ver como que o evangelho vai redimindo a nossa vida em todos os aspectos. Ok? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ó Senhor, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, em quem nós temos acesso a tudo o que necessitamos para viver para a tua glória. Senhor, dirijo-me a ti com um misto de sentimentos em meu coração. Gratidão, consciência de inadequação, esperança em ti, mas ao mesmo tempo agonia em mim. Ó Deus, nós te pedimos que tu nos ajudes pelo poder do teu Espírito a termos o evangelho não apenas como a mensagem da obra do teu Filho Jesus para a salvação da nossa condenação eterna, que marcou o início da nossa vida cristã, mas uma vez que fomos aceitos por ti no teu Filho Jesus, ajuda-nos a termos o evangelho como os óculos através dos quais nós olhamos a vida. Nós interpretamos as dores, os insucessos, assim como os sucessos. Ajuda-nos a ter o teu Filho, Jesus, e sua obra, como nosso quadro de referência, como modelo, como padrão, como a nossa segurança, confiança e dependência. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos e pelo poder do teu Espírito, conforma-nos à imagem do teu Filho. Oramos em nome dele. Amém. Deus nos abençoe.